Oi, eu sou Jonathan Menezes, sou professor de teologia. Minha primeira formação é em História, fiz graduação em História, mestrado, e estou agora no meio do doutorado em História, estudando a obra de um filósofo da história holandês chamado Frank Anker Smit. E depois eu fiz teologia e comecei a dar aula de teologia, e hoje leciono sobretudo as disciplinas de ética e filosofia da religião. Mas um dos temas que tem me ocupado já há algum tempo, chamado a minha atenção, é o tema da espiritualidade. Que aqui eu cheguei não de um modo programático, nem necessariamente disciplinar. Eu cheguei numa primeira instância, através da leitura de autores que me inspiraram, que me inspiram até hoje, como o padre holandês Henry Nouwen, que foi daqueles que mais me influenciou certamente a escrever textos de espiritualidade, a pensar a questão da espiritualidade e a pensar do modo como eu a penso. Então, desde há bastante tempo eu escrevo pequenos ensaios, e a partir de 2008 eu comecei a escrever um blog chamado Escrever é Transgredir, com essa perspectiva da transgressão, não necessariamente da transgressão do outro ou da transgressão da realidade. Isso envolve certamente, nas críticas, nas leituras, nas interpretações que eu faço da realidade, da Bíblia, enfim, da vida, mas sobretudo a transgressão de si, que me parece ser um campo muito mais interessante e não muito explorado, que é uma coisa que autores como Nouwen, como Brennan Manning fizeram com maestria, né? Que, ao escrever sobre as experiências com Deus e com as Escrituras, não as divorciaram das experiências de crises, de dor, de tristezas, de alegrias, né? Da sua própria vida pessoal. Então, Manning, por exemplo, foi um alcoólatra, né, a sua vida toda, e lutou com isso por muito tempo, né, até na velhice. E muitos dos livros que ele escreve sobre a graça são motivados por essas experiências pessoais. O Nouwen não é muito diferente. É um autor renomado já desde a década de 70, escreveu muitos livros sobre espiritualidade, e muitos deles foram diários que ele escreveu ao longo dos seus anos sabáticos, que ele passava viajando, monastérios, e tem uma tonalidade muito pessoal, das próprias experiências dele, né? O biógrafo dele, chamado Michael Ford, escreveu um livro chamado The Wounded Prophet, né, o Profeta Ferido, em que ali ele revela algo que o Henry Nouwen, a sua vida toda, contra o que ele lutou, né, que ele era um padre, ele era celibatário, que é a sua homossexualidade, e poucos amigos sabiam, né, mas durante boa parte da vida dele, dos escritos dele, ele nunca deixou de esconder, por exemplo, a rejeição que sofreu, né, do pai, né, o amor que ele não teve, que ele gostaria de ter tido, né, e também muitas das dores que ele revela ali certamente estão relacionadas com essa parte da vida dele, da sexualidade dele, que ele decidiu não realizar por princípios e convicções pessoais. Agora, quando você toma esse tipo de decisão, não necessariamente as consequências não virão, e elas vieram de muitas maneiras sobre ele. Não só a respeito disso, é claro, né? Tinha um grande desejo por aprovação, por afeto, né? E isso também era uma das dores que ele carregou. E ele dizia, nos últimos diários, que é como uma ferida aberta desde a adolescência, e que com 60 anos de idade aquilo continuava aberto e aquilo continuava atingindo. Quer dizer, me chama muita atenção um autor que não está falando de espiritualidade desde uma perspectiva performática, querendo ensinar para a gente 10 passos de como ser uma pessoa espiritual, de como ser um crente, de como ser um fiel, de como ser um seguidor de Jesus Cristo, né? Mas enquanto lê seriamente a palavra de Deus, lê seriamente as Escrituras, as associa com as suas experiências e com as suas crises, e mostra para a gente o lado de alguém que também sofre
né, e que escreve sobre o sofrimento e sobre a vida com muita propriedade, exatamente porque sentiu isso na pele, não priva nenhum dos seus leitores disso. E provavelmente isso é o que, além do brilhantismo artístico, né, a escrita dele muito interessante, muito atraente, muito profunda, embora simples, ah, tenha atraído tantos e tantos leitores católicos, protestantes, não religiosos, de agremiação alguma, porque ele está falando e partilhando de uma experiência que todos nós temos, a experiência humana, independente se somos cristãos, budistas, islâmicos, confucionistas, ou se somos ateístas, ou agnósticos, todos nós partilhamos de uma mesma experiência, que é a experiência da humanidade. Todos nós fazemos parte da humanidade. E quando você resolve partilhar isso com as outras pessoas, não é muito difícil de fazer com que elas se identifiquem. Elas podem se repelir, porque você pode escrever e dizer coisas que revelem aquilo que elas estão tentando esconder e fugir há muito tempo. Mas, por outro lado, isso pode ser também uma maneira de abrir um canal de contato, de interação e de cura para as outras pessoas, né? E a cura através da abertura da ferida, a cura através, né, do momento em que você resolve sentir a dor, experimentar o sofrimento, não como um masoquista que adora sofrer, mas como alguém que sabe que o sofrimento faz parte da vida de todo e qualquer ser humano. E fugir dele é só fugir, como diz a música do Titãs, da própria cura. É você negar que você é humano, é você negar que você tem carências, necessidades e que você também tem fragilidades. Então, Noe foi esse autor que nunca escondeu de ninguém as suas próprias fragilidades. E é isso que me interessou e que me aproximou do tema da espiritualidade. Porque eu nunca fui alguém assim muito afeito a essa espiritualidade, como eu disse, performática. Eu acredito que, como cristão, o tema das disciplinas espirituais é sempre muito importante, né? A questão da oração, a questão, né, do tempo devocional que você dedica, né? O tema da intimidade, o tema do jejum, o tema da leitura divina, né? Que é a Lectio Divina, que são práticas há muito tempo adotadas por todos os cristãos, inclusive por autores como o próprio Noe, como o seu autor inspirador, que foi o Thomas Merton, mas que expressam uma dimensão da espiritualidade, mas que não expressam tudo aquilo que pode ser espiritualidade. De modo que eu sempre me interessei pelo tema da espiritualidade pelo viés da vida, ou seja, de que maneira a minha vida, a vida que eu vivo, com os pensamentos que eu tenho, com as crises que eu tenho, com o cotidiano que eu tenho, com os relacionamentos, os amigos, a família e a história que eu tenho, pode estar intrinsecamente ligada com aquilo que eu chamo de espiritualidade. Então, para mim, nunca colou demais, assim, eu diria nem um pouco, essa separação que já há muito tempo existe entre materialidade, espírito ou alma, que nós absorvemos da filosofia grega, especialmente platônica, e que isso ficou na teologia cristã, no pensamento cristão e até hoje. E faz com que a gente tenha concepções dualistas da espiritualidade, como a que separa também aquilo que nós chamamos de sagrado, o que é o profano. Então essas fronteiras, esses limites nunca foram muito claros e nunca me convenceram muito. Daí eu me interessei também por desenvolver algo, começar a escrever alguns ensaios sobre o que seria, né? Então, essa espiritualidade não performática, não hipócrita, né? Não apenas centrada no indivíduo, não apenas centrada em determinadas práticas que nós classificamos como sendo espirituais, mas como algo que envolve um compromisso de fé e um compromisso de vida, envolve tudo que nós somos, e não a denegação, né? Sobretudo daquilo que nós mais rejeitamos em nós. Então eu comecei a escrever ensaios que me levou acabou levando à publicação do meu primeiro livro, Humanos Graças a Deus, em 2013, que não nasceu primeiramente como livro, nasceu como
um livro escrito de cabo a rabo, você senta, pensa, escreve, né? Uma reunião de ensaios que eu vim produzindo por cerca de 4 anos de caminhada, de vida, caminhada teológica, caminhada de sala de aula, de pesquisas, de observações, de vivência, de fé pessoal e comunitária, dos aprendizados que a gente tem com a própria vivência, né? Então, pensar sobre Deus, pensar sobre as Escrituras, para mim nunca esteve dissociado da vida em todos esses aspectos. Então, os meus escritos revelam isso. E aí eu percebi que ao reunir pela primeira vez esses escritos, publicados tanto no blog Escrever é Transgredir, como na revista chamada Novos Diálogos, que eu fui convidado para ser colunista no final de 2009, eu percebi que havia um cantos firmus, né, um fio condutor que foi se constituindo, eu diria que despretensiosamente, mas não gratuitamente, né, que é o de dizer que nós somos humanos sim, graças a Deus, por isso é o título do livro Humanos, graças a Deus, né? E a busca que me interessa é a busca por uma espiritualidade mais encarnada. E o encarnado, ele tem tanto a origem na própria encarnação de Jesus, no Deus encarnado, no Deus que se fragilizou por amor, no Deus que assumiu a forma e a vida humana, e como disse Paulo, assumiu também a forma de servo, se humilhou. Né? Então é o verbo de Deus que se encarnou, o verbo que se humilhou. Também como algo que tem intimamente a ver com a nossa espiritualidade, né? Com o fato de que nós, na nossa busca por Deus, na nossa busca por ser pessoas melhores, né? Por fazer aquilo que nas Escrituras se fala como a vontade de Deus para nós, não está dissociado das minhas inadequações com tudo isso. O fato de que eu tenho inúmeros defeitos, de que eu passo por muitos sofrimentos que são infringidos por mim mesmo, por outras pessoas, pelas circunstâncias, pela vida. Isso altera a minha maneira de pensar, isso altera as minhas reações, isso faz com que eu não seja esse ser perfeitinho que muitas vezes a religião pinta como se nós devêssemos ser. E aí um dos temas desse livro, inclusive, é o tema da santidade, e eu estou falando de uma santidade em que nós somos feitos santos, né, na perspectiva bíblica, porque a santidade bíblica ela é um dom, né, ela não é algo que necessariamente se persegue e se alcança por mérito, mas é algo que Deus confere a nós, né? Deus que é o santo que nos convida a ser santos e a participar da sua santidade, mas enquanto participamos da santidade de Deus, nós somos gente, nós nunca deixamos de ser gente. E isso tem implicações, quer dizer, a gente não vai acertar sempre, a gente não vai estar sempre sorridente, de bom humor, a gente passa por crises, a gente passa por tristezas, né? A gente passa pela depressão, e eu já enfrentei crises de depressão por pelo menos 3 vezes na minha vida. E essa experiência humana intensa, que nos coloca diretamente com as nossas fragilidades, para mim é muito importante para aquilo que eu chamo também de espiritualidade. E aí essa minha construção no Humanos, graças a Deus, persegue essa percepção um tanto quanto afirmativa e celebrativa da humanidade, e um tanto quanto também com um grito de denúncia, de protesto, ao mesmo tempo, né? Contra esse tipo de espiritualidade desumanizante, essa espiritualidade de negação apenas, né? Essa espiritualidade dissociada da história, dissociada da vida, dissociada das questões econômicas, políticas, sociais, dissociada do cotidiano. Então, eu expresso no livro e através desses escritos reunidos em Humanos, que para mim essa é uma espiritualidade que pode até se inspirar na Bíblia, mas que ela não tem nada de bíblica. Porque quando nós olhamos para os personagens da Bíblia, eles foram gente. Até mesmo aquela lista famosa dos heróis da fé de Hebreus, né? Nós temos ali
você tem uma prostituta, você tem um adúltero, você tem um cara que matou um assassino, né? Então, para nós é um tanto escandaloso pensar que aqueles que são os pais da fé, né, na tradição judaica e cristã, eles foram esse tipo de gente, né? Mas eles foram esse tipo de gente. Se você lê ali a lista, se você conhece a história de Moisés, de Davi, de Raabe, né? De Sansão, de todos aqueles que são colocados ali naquela lista, você vai perceber que o dado especial na vida deles é que eles eram amantes, apaixonados pelo incondicional e por Deus, como diz o Caputo, John Caputo, filósofo norte-americano. Mas isso é, digamos, um diferencial, o fato de que eles eram homens e mulheres com o coração voltado para Deus. Mas isso, nem por isso eles deixaram de cometer seus deslizes, né? Os seus desvios, pisaram na bola e pisaram na bola feio, mas porque tinham essa paixão pelo incondicional, eles sabiam que o caminho era o caminho do arrependimento, que é um caminho, o único caminho que a gente pode se encontrar com a graça de Deus. É um caminho que a gente sabe que nós não somos autossuficientes, que nós não dependemos de nós mesmos para superar esse ser que logo somos, né? Cheio de falhas, cheio de buracos, cheio de lacunas, que a gente precisa da ajuda de outras pessoas, que a gente precisa de Deus, inclusive de Deus através do amor, do contato, da fraternidade com o outro. Então, essa espiritualidade individualista, ela nega inclusive isso, a dimensão comunitária, a dimensão fraternal. Isso nunca me atraiu. Primeiro porque para mim tem algo de antibíblico nessa história toda, né? Ainda que muitos, né, encontrem base bíblica para isso, né? E a gente pode, se quiser, encontra base bíblica para qualquer loucura que a gente quiser defender, mas isso não necessariamente é bíblico no sentido orgânico, no sentido conceitual, né? Quando a gente trata seriamente as escrituras. Então, a fé bíblica, para mim, é essa fé em que a espiritualidade não está dissociada da humanidade. É uma espiritualidade, por assim dizer, integral. E é isso que me preocupa, tanto no livro Humanos, Graças a Deus, quanto no livro Espiritualidade em Transformação. Então, falando assim propriamente do conteúdo do livro, Humanos, Graças a Deus, é um livro que eu subdividi em 4 partes. Como eu disse, ele uma reunião de ensaios que foram escritos em momentos diferentes, em circunstâncias diferentes, né? Mas que eu procurei reunir dentro de 4 partes. Assim. A primeira delas fala da espiritualidade como interioridade, né? E alguns temas inquietantes, como o tema do paradoxo, que é um tema muito importante aqui, o paradoxo como não como a contradição pura e simples, né? Não como aquilo que está além da doxa ou contra a opinião comum, mas como a união entre os contrários, a convivência entre os contrários. O paradoxo, para mim, tem muito mais a ver com isso, com situações, com posturas que nós julgamos muitas vezes como sendo incompatíveis, mas que na vida complexa que a gente leva, elas são perfeitamente compatíveis. E não tanto perfeitamente assim, mas que a gente não consegue separar tão facilmente, né? Então, para mim, os livros que são modelos e que eu exploro, tanto nesse livro Humanos, Graças a Deus, como o livro mais recente que eu escrevi, que chama Espiritualidade em Transformação, Sentido, Humanidade e Vida, é o livro de Eclesiastes, né? O livro de Eclesiastes é a minha grande inspiração para escrever sobre espiritualidade, porque ele está descrevendo ali a preocupação de um autor que já passou por inúmeras experiências da vida, que já experimentou de tudo, que foi rico, que teve todas as mulheres que quis, né? Que isso tudo como ele descreve no próprio livro de Eclesiastes, que acumulou experiências, riquezas, sabedoria, mas que diante de tudo isso chegou à fatídica e trágica conclusão de que tudo é vaidade, de que nada faz sentido, né? Numa outra tradução, de que tudo é efêmero, né? E ele começa então a se questionar sobre os valores da vida, sobre os valores que nós colocamos como sendo
prioritários, ou maiores, e que na prática acabam fazendo pouco sentido, né? Então essa união entre os contrários é algo que você vê muito presente no livro, e como uma espécie de denúncia também, né? Entre o caminho da sabedoria, aqueles que escolhem o caminho da sabedoria, por exemplo, e nem sempre se dão bem na vida, e aqueles que são estultos, muitas vezes perversos, e se dão bem. Então é uma espécie de revolta do autor que observa os contrastes da realidade e diz: isso não deveria ser dessa forma, mas é. Essa é a realidade tal como ela é. E o grande encanto de Eclesiastes, e aí o paradoxo de Eclesiastes, emerge exatamente dessa situação de coisas que não deveriam ser, mas são, e coisas que deveriam ser, mas não são. Não é? Como as próprias situações de injustiça que nós encontramos na realidade. Né? Como quando olhando mais interiormente, a convivência de contrários dentro de nós mesmos, de desejos que se repelem, mas que estão dentro da gente. Né? E que Paulo, por exemplo, em Romanos 7, descreveu muito bem, quando ele fala das coisas que racionalmente ele deseja como sendo boas, mas que na prática ele não consegue realizar. Então, no cume, no ápice do texto, ele diz: o bem que eu desejo é o que eu não consigo fazer, e o mal que eu detesto é aquilo que eu faço. Né? Então é a expressão desse paradoxo que somos nós, né, seres humanos. E é isso que eu estou basicamente enfrentando nessa primeira parte. A segunda parte vai tratar do tema Deus, né, e eu vou colocar alguns textos provocativos sobre essa questão de Deus. Um deles é exatamente a ideia do transgressor, né, Deus como o maior transgressor, não no sentido, né, do Deus transgressor enquanto pecador, enquanto transgressores como somos nós, né, cheios de transgressões, mas o Deus que não se furtou a transgredir a si mesmo por causa do amor eterno que tem por cada um de nós. E a maior transgressão que ele cometeu se deu, num primeiro momento, ao encarnar-se. Né? Essa talvez seja uma das mensagens mais singulares do cristianismo, está na encarnação. O Deus que se fez gente, o Deus que se fez carne. E a segunda maior transgressão de Deus foi a de se pregar a si mesmo na cruz, a de se submeter à morte por amor à humanidade. Né? Então essa imagem do Deus transgressor me remete à própria ideia de transgressão de si, né? Que eu tomo como algo que permeia os meus escritos, né? Que permeia os textos nesse livro. A terceira parte fala da alteridade, então eu vou falar de comunidade, de diálogo, de perdão, de amores, né? De vida, de felicidade, de sexualidade, temas que nos remetem a essa nossa relação com o todo, com o outro, que nos interpela. Né? No texto sobre felicidade, por exemplo, eu falo na busca pela felicidade, ou no desejo pela felicidade, especialmente quando nós temos em mente o Evangelho, o cristianismo, nós nos deparamos com esse triplo encontro, né? Um encontro conosco mesmos, né? Um encontro com o outro que nos interpela, o outro que é o objeto da nossa felicidade muitas vezes, o que proporciona a felicidade, mas também o outro que interdita a felicidade. Né? Então a gente tem uma relação de amor e ódio com o outro, na mesma medida em que a gente necessita de alguém, de uma outra pessoa, de um amado e de uma amada, para que nós sejamos um pouco mais felizes e realizados nesse mundo. Nós também encontramos as decepções óbvias de amar, de se entregar a uma outra pessoa, de conviver com uma outra pessoa, de partilhar da vida com uma outra pessoa. Daí a ideia do outro que também, do outro que tanto interdita a minha felicidade, como do outro que possibilita. Que vai, a ideia é perceber o quão complexo é esse caminho que leva até a felicidade, se é que nós chegamos a ela alguma vez. E por fim o encontro com o Cristo, que vem nos ensinar uma felicidade e alegria. Não uma felicidade que nós encontramos necessariamente em momentos felizes. E que nós não podemos negar
o prazer que é vivenciar momentos felizes em que eu consegui aquele emprego que eu tanto queria, o carro que eu tanto queria, a casa que eu tanto queria, o homem, a mulher que eu tanto queria, mas que como enquanto objetos de felicidade são momentâneos, são passageiros, são efêmeros como a vida é efêmera. E Jesus, quando, por exemplo, no Sermão do Monte, no capítulo 5, ele vai falar sobre os bem-aventurados, ou numa outra tradução, os felizes. E a percepção dele de felicidade é uma percepção paradoxal diante da nossa concepção de felicidade como bem-estar, sempre, e tristeza nunca. E os bem-aventurados, os felizes para eles, são os que choram, porque serão consolados, são os que têm fome e sede de justiça, né? São os humildes de espírito, são os pacificadores, são os que são perseguidos por causa da justiça, são os que, em suma, para nós, na prática, seriam os mais infelizes dessa terra, porque sofrem uma série de privações da sua própria felicidade, por assim dizer, porque estão buscando uma causa, viver por uma causa maior que não se resume na sua própria vidinha privada e no seu umbigo. Então, a felicidade cristã me remete ao tema da alegria em Paulo, por exemplo, quando Paulo diz lá em Filipenses que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer circunstância, seja de escassez, seja de fartura, né? Seja de felicidade, de êxtase, seja de tristeza, seja na perseguição, seja na vitória. Então é quase algo assim, um contrassenso, inatingível para nós pensar numa alegria como essa, mas ele diz, eu aprendi, essa alegria é um aprendizado de vida e que quando você se dispõe a aprender, você percebe que ela não depende das circunstâncias. E veja que, lendo um autor que não é cristão, que é o oposto de cristão, que é um filósofo trágico nietzschiano, né, o Clément Rosset, ele vai escrever um livro chamado Alegria, Força Maior. E ali eu consigo fazer esse diálogo sobre essa alegria paulina, por mais contrassensual para alguns que seja também, porque ele vai falar de uma alegria que não se resume a um bem-estar pura e simplesmente. É uma alegria que nós encontramos de viver na afirmação da vida como ela é, tudo que implica essa afirmação. Né? Não só o lado bom, mas também o lado ruim, o lado menos bonito, o lado sombrio que nós queremos negar e que muitas vezes a religião faz exatamente o papel de nos distanciar dessa realidade, de criar uma fábrica de ilusões que nos remetem a um mundo perfeitinho, de uma vida perfeita e feliz com Deus e que está distante do que é a realidade, quando nós a resolvemos enfrentar com coragem, né? Quando nós resolvemos assumir a coragem de ser sobre a qual o Tillich fala, por exemplo, né? E aqui eu estou citando autores com os quais eu dialogo nesse texto, né? Autores cristãos, autores não cristãos, que para alguns esse diálogo é impossível. Você, por exemplo, fazer um diálogo da filosofia nietzschiana com a espiritualidade cristã. Agora, para mim não é necessariamente um contrassenso. Né? Eu posso, do meu próprio lugar e da minha própria experiência, ler um texto que me inquieta, que me incomoda, que mexe com os meus brios, os meus neurônios e que me faz repensar o meu estilo de vida, a minha interpretação da vida, a minha concepção da espiritualidade, ou seja, só o simples fato de ler esses autores e ter a minha concepção de alguma maneira alterada, para mim já é uma maneira de me inspirar neles, embora eu não concorde com muitas das posições deles. Né? Eu não me considero um nietzschiano pura e simplesmente porque eu deveria, né, como um nietzschiano fiel, eu teria que afirmar a crença no super-homem, na vontade de potência. E esse é um lado da filosofia do Nietzsche que, por exemplo, me parece seguir numa contramão da percepção da fragilização do ser que eu encontro em Jesus e no Evangelho. Mas há pontos de encontro. Né? Um ponto de encontro interessante para mim é quando ele fala da dimensão trágica da existência, da afirmação da vida. Né?
Então, há um paradoxo, um outro paradoxo no cristianismo, que é a afirmação da vida, ela condiz com a negação. Então, para encontrar uma vida e com a liberdade plenas, eu preciso aprender a não me levar muito a sério, a não tomar a minha vida como posse, e sim como dádiva. Né? E aprender a abrir mão, né? A saber que eu posso perder tudo isso que eu tenho e talvez seja até muito melhor que eu perca, que esteja apto e aberto a perder, porque eu sei que o ganho não tem essa perspectiva de ganho que a nossa vida mundana e secular muitas vezes tem, que é apenas a vitória, que é apenas a posse material, que é apenas a realização das suas próprias vontades. Quer dizer, quando você abre mão de si, né, dessas suas vontades, desse seu ego convulsivo, parece que você se encontra com um si mais profundo, com um si mais aberto ao outro, com um si mais aberto a Deus. Né? Então, é uma espiritualidade de afirmação ao mesmo tempo de negação. Né? E que é afirmação, inclusive quando você olha para a dimensão, para essa dimensão da vida, em que, como Jesus disse aos seus discípulos, nós vamos enfrentar tribulações, nós vamos passar por dificuldades. Quer dizer, Jesus não está criando uma religião que seja uma fábrica de ilusões, ele está dizendo, olha, no mundo vocês vão ter tribulação, no mundo vocês vão ser perseguidos, no mundo vocês vão enfrentar o ódio, no mundo vocês vão enfrentar o simples fato de serem frágeis, de seres humanos, de serem humanos, todas as dificuldades que isso implica, todas as dores que isso traz, junto com as alegrias. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E veja, a forma como Jesus venceu o mundo é também uma forma paradoxal. Jesus venceu o mundo admitindo a sua derrota numa cruz, né? Que é um dos outros grandes paradoxos quase incompreensíveis do cristianismo e que você só compreende através das lentes espirituais do amor, né? Do amor incondicional. E que só quando se experimenta de fato faz algum sentido. Do ponto de vista lógico, racional, é um grande contrassenso, é um grande absurdo. E há uma dimensão na fé, e há uma dimensão no cristianismo que é uma dimensão de absurdo que a gente não pode negar e que a gente não pode apagar com a simples racionalização de tudo. Né? E a última parte, para finalizar a minha fala, do livro, vai tratar na terceira da alteridade e da teologia. Que tipo de teologia se pode fazer dentro desse horizonte de uma espiritualidade humana. Né? E o primeiro texto vai trabalhar exatamente isso, que o tema é a integridade. Eu uso o exemplo de Jó, que para mim, nas escrituras, é talvez, além do próprio Cristo, o maior exemplo de integridade, né? De alguém que experienciou um sofrimento num contexto de absurdo, não tendo feito absolutamente nada que gerasse esse sofrimento, um sofrimento, por assim dizer, gratuito, né? Como muitos dos que a gente enfrenta na vida, das injustiças, né? Das tragédias, das situações e tribulações inesperadas, de uma doença, de um acidente. Quer dizer, todo mundo está sujeito a esse tipo de contexto de absurdo, de total injustiça, mas que quando você olha para a vida é um corolário natural de estar vivo, que a gente não pode escapar, né? E que Jó não escapou, mas que, como todo ser humano que está num pronto-socorro, gritando de dor, ele não poderia deixar de pensar as coisas que pensou, de ter as dúvidas que teve, e de enfrentar a fúria dos amigos que não compreenderam esse lugar de sofrimento, que estavam preocupados com a doutrina correta, com a teologia correta, com o jeito correto de se falar sobre Deus, e fizeram do sofrimento do seu amigo um tribunal teológico. Né? E Jó me interessa muito mais nessa história porque ele está fazendo teologia também, mas não teologia do lugar
da ortodoxia necessariamente, da doutrina correta, do jeito correto de pensar, mas do lugar orgânico de quem está muito interessado no que Deus tem a dizer diante disso tudo, mas que não vai formular necessariamente de um jeito correto, né? De um jeito que os teólogos de carteirinha de plantão gostariam que ele formulasse, porque ele está vivendo uma situação de calamidade. Né? Quem é que pode fazer teologia correta numa situação de calamidade? Então, eu repenso a minha teologia com o Jó, no sentido de que eu preciso teologizar aprender a teologizar a partir desses contextos de absurdo, a partir da, da vivência do sofrimento humano, né? E de, portanto, fazer uma teologia que, como consequência, seja também humana, seja uma teologia encarnada, seja uma teologia sensível às realidades humanas, como Jesus foi, como o Evangelho é. Não é um simples humanismo, como alguém pode estar pensando nesse momento. A afirmação pura e simples da vida. Se fosse a afirmação pura e simples, existem tantas realidades na vida que são realidades de injustiça, de absurdo, de perversidade, que o nosso próprio senso de justiça e humanidade nos deve levar a nos revoltar contra elas, a começar com aquelas que habitam dentro de nós mesmos. É fácil se revoltar contra a corrupção dos outros, dos políticos, mas vamos falar da corrupção que começa dentro da gente, que se expressa no pequeno jeitinho que a gente dá no dia a dia, né? No pequeno engano, né? Que a gente faz, né? Ludibriar o outro, ludibriar o próximo, né? Levar vantagem aqui e ali. Isso também é tanto corrupção quanto daqueles que têm contas e contas na Suíça, no exterior, porque extorquiram dinheiro alheio, porque roubaram dos cofres públicos, porque realizaram os seus mandatos como parlamentar, ou no executivo, ou no judiciário, com improbidade. Né? Então, a corrupção lá como a corrupção aqui. Então, não adianta combater a corrupção lá se a gente não combate a corrupção aqui. Então, eu preciso aprender a fazer teologia desse lugar transgressor de mim, né? e que desconstrói e que desconfia da minha própria maneira de pensar. Deus, a humanidade, a mim mesmo, as escrituras, né? E que, portanto, está aberta para dialogar, para aprender com quem quer que seja, para ter esse ouvido atento ao espírito transgressor de Deus que está realizando as suas revoluções no mundo com ou sem a minha boa teologia. Então, de nada vale uma boa teologia bem formulada e correta que não parta deste lugar de escuta da voz do Espírito e do que ele está fazendo no mundo e de que maneira eu posso participar e atrapalhar o menos possível daquilo que o Espírito já está fazendo. Né? Sem esse lugar da escuta, a leitura da palavra é inócua. Sem esse lugar de escuta, o teologizar é vazio. Então, basicamente, são essas algumas das preocupações que me levaram a escrever esse livro, que me fascinam. Mesmo vindo de uma outra área, que é a história, e ainda apaixonado, né, pelo estudo da história, da filosofia, também ter essa vocação e esse lado teólogo